Sejam bem-vindos à segunda parte do Olá Maria desta segunda-feira, a última segunda-feira do nosso programa antes de irmos de férias, mais ou menos, pelo menos do Olá Maria. Voltamos em setembro e espero voltar ainda com mais novidades, equipa ainda mais reforçada e com certeza com a sua companhia. Para já começamos esta segunda parte com a sugestão do Vítor Dias, que nos vem visitar todas as segundas-feiras do site Correr por Prazer e que hoje vem e muito bem acompanhado com o Romeu Araújo. Bem-vindos, caríssimos. Boa tarde. Já tive uma consulta assim muito rápida no meio do bolo e do pastel de queijo, aqui no intervalo. Vítor, vamos apresentar o nosso convidado? Sim. O Dr. Romeu Araújo, um especialista em problemas especialista, podologista. Especialista e conhecedor das maleitas dos corredores, que começam obviamente os nossos pés são os mais massacrados. Conheço há muitos anos, sei o quanto ele tem ajudado muita gente, também já me ajudou a mim, e hoje vimos aqui trocar algumas impressões sobre as lesões, muito ligeiramente, precisávamos muito mais tempo das lesões que oportunam os corredores. Mas a ideia que eu tenho é que os podologistas, normalmente as pessoas veem o podologista como sendo a pessoa que nos trata assim dos calos, de umas unhas, não é bem assim. Dá muito trabalho. A ideia é um bocado essa. A realidade é que é completamente diferente. Até porque essas calosidades e os problemas nas unhas também têm causas. E essas causas também têm que ser vistas de outro ponto de vista. Ou seja, não só tratar a consequência, que são os calos, e não, repito, não retiro a importância de o fazer, eu o faço e é muito importante, mas isso é muito redutor. Claro. Nós trabalhamos muito a nível do organismo. Ou seja, nós não podemos esquecer, eu costumo comparar isto a uma estrutura que tem pilares, o nosso corpo. Portanto, uma estrutura que tem pilares, quando os pilares não estão bem, o corpo também não vai estar bem. Em termos de perna, joelho, coxa, anca, coluna, por aí fora. Portanto, a partir do momento em que temos alguma alteração em algum dos pilares, ou nos dois pilares, e estamos a falar em movimento, só por uma curiosidade, se calhar quem nos está a ver não faz ideia, nós quando caminhamos fazemos 1,5 a 2 vezes o nosso peso corporal. Quando corremos, são 3 a 4 vezes o nosso peso. Portanto, isto multiplicado por milhares, milhões, bilhões... Impacto, sim. A partir do momento em que multiplicamos isto por milhares, milhões de impactos, numa corrida, ao longo da nossa vida, a caminhar, seja o que for, percebemos a importância que um pequeno desvio possa ter a nível de joelho, por exemplo, que é o que está logo a seguir, ou mesmo a nível do próprio pé, com calosidades, problemas nas unhas, etc. E, por incrível que pareça, eu acho que a maioria das pessoas acha o pé uma coisa assim feio, e são todos iguais, feios, ponto. Mas não, há pés muito diferentes e a forma dos nossos pés influenciam em muito a nossa estrutura e o nosso corpo. Correto. Há formas muito diferentes, há tamanhos diferentes, mesmo em termos de largura, e principalmente o que eu assisto, não falando agora de corrida, mas até no dia-a-dia, mas também na corrida, há uma... Apesar de existir a nível internacional essa preocupação, em Portugal ainda há pouca oferta relativamente a larguras diferenciadas. Porque há senhoras que têm larguras, eu falo nas senhoras porque os homens neste momento temos um bocadinho mais de opções, penso eu. Há senhoras com pés normais e que me dizem constantemente eu tenho o pé largo, tenho comparativamente com o calçado existente. Eu aproveitava para deixar esta mensagem. Fica-me tudo largo. Exatamente, eu aproveitava para deixar esta mensagem que é, existe calçado desportivo para atletismo com larguras diferentes. Marcas que existem em Portugal, mas que não têm essa oferta porque o mercado assim não pede. Quando a procura não pede, não existe oferta. Claro. Portanto, isso é importante porque acho que com o tempo esta oferta pode mudar e era bom para que as pessoas tivessem essa possibilidade. Com este aumento de pessoas a correr, a fazerem desporto, a fazerem exercícios físicos, provavelmente o trabalho de um podologista aumentou porque eu acho que quem está a começar, quem quer aumentar a intensidade, o número de vezes que corre e por aí fora, vai-se lesionar. E muitas vezes as lesões começam nos pés. Claro, e as lesões... Pés, joelhos, é por aí, não é? Claro, e as lesões são muitas e variadas, como nós sabemos. Eu ia aqui a 2 pontos que é quase comum a todos os corredores e acontece a toda a gente, e como temos pouco tempo, ia aglomerá-los os dois numa assentada. Unhas negras e bolhas. Exatamente. Porquê? Como evitar e como resolver o problema? Ok, vamos começar pelas unhas, embora depois há pontos comuns também pelas bolhas. E repito o que ia dizer há pouco. Apesar de ser uma demonstração uma unha,
pode ter toda uma série de causas. E vamos começar pelo calçado, precisamente. Calçado comprido e calçado curto pode ser o problema das unhas. Porquê? Porque as unhas batendo contra o calçado, e mesmo o calçado comprido ou não ajustado ao pé, quando eu digo calçado, mas tem sapatilhas, ténis, as sapatilhas não estando ajustadas ao pé, o pé vai fugir, vai bater contra a sapatilha à frente. Mesmo sendo comprido demais, porque muitas vezes depois também não ficando ajustado, o pé tem essa capacidade de fugir. Importante ajustar bem o calçado ao pé. A mim acontece uma coisa que é, todo tipo de sapatilhas, rasgo aqui. Sim. Isso tem a ver com outros equilíbrios, se me permite, já lá chego. Toda a gente diz, corta as unhas. Não é uma questão das unhas não estarem cortadas. É uma questão de levantar o dedo, não é? Então, eu estava a falar nisso precisamente com o Vitor, antes de entrarmos para aqui, eu começo já por aí e retomo então o que eu estava a falar. Uma das causas, precisamente, e essa é biomecânica. O que é biomecânica? São as leis da mecânica aplicadas ao organismo, nomeadamente ao organismo humano. Há pessoas, como poderá ser o seu caso, que por desequilíbrios musculares, acabam por fazer muito este gesto, o arrebitar os dedos. Há pessoas que furam literalmente as sapatilhas com o dedo grande. Ele é grande porque realmente é o mais importante em termos de caminhar. Os outros também não têm a menor importância. E isso é uma das causas também para unhas negras. Agora, porque é que poderão pessoas não ter unhas negras com esse movimento? Provavelmente poderão não fazer quilometragem ou com intensidade suficiente. Temos que pensar sempre numa coisa. Tipicamente não são pancadas que se fornecem, portanto, são microtraumatismos, são pequenas forças que se vão fazendo, querem bater na sapatilha de topo, quer como no caso em que explicava, dos dedos arrebitarem um pouco mais em cada passo que dá. E desafio cada pessoa que pensa que possa ter isso a descalçar-se, a andar descalça e a olhar para os seus dedos e vai ver que eles arrebitam. E Eu acho que também tipicamente isso me acontece também por problemas de visão. Mas Como tipicamente, vejo mal, tenho de cair e é... eventualmente, mas tipicamente, também são pessoas que seguram mal os chinelos, por curiosidade. Chinelos que têm tendência a ficar soltos nos pés, também os seguram mal. Porquê? Porque se o dedo está a fazer isto, quando é preciso segurar no chinelo para ele não arrastar no chão, os outros músculos não conseguem atuar em condições. Voltando à questão das unhas. Portanto, quer bater contra o calçado. Há pessoas, e é frequente, que têm o segundo dedo maior que o primeiro. Chama-se isto pé grego de uma forma relativamente simples. E que também tem mais propensão, por exemplo, quando é mais individualizada, a ser essa unha. Não nos podemos esquecer também que o facto das unhas estarem com uma descoloração pode não ser só físico, ou seja, pode não ser só de bater no calçado. Pode ser fungos. Pode ser fungos, pode ser micose. E pode ser outra coisa, que aí é mais grave. Trata-se mesmo. Eu acho que tem sempre a ideia que esses problemas com as unhas Tratam-se. demoram Meses. muito tempo Muitos a passar. Tratam-se. Demoram meses porque as unhas dos pés tendencialmente é variável, como é óbvio, mas crescem 1 milímetro ou 1,5 milímetros por mês. Portanto, é normal que tenhamos que esperar por uma raiz que está a produzir Sim. unha, que produza aquele comprimento todo Claro. de unha. Estamos a falar de 6, 9 meses. Por aí, sim. E não nos podemos esquecer também que se existe um traumatismo inerente ou subjacente, como é o mecânico com a sapatilha, que também pode estar a agravar pelo meio. De qualquer maneira, tem que se tratar esse tipo de situações. Voltando à questão da mecânica com a sapatilha. Portanto, eu há pouco falei que é muito importante ajustar os atacadores do calçado. Alguém me dizia uma vez, e com muita razão, o calçado e o pé devem funcionar como uma peça única, e é bem verdade. A partir do momento em que temos o pé a deslizar dentro do calçado, temos problemas de unhas, potencialmente, e de bolhas também, porque é fricção. Não é mais que uma queimadura. Não é mais do que uma queimadura e é por fricção. Bolhas, Claro. eu se pudesse dizer causa e efeito, é bolhas, a causa e efeito será a fricção. Portanto, fricção e efeito, a bolha. Voltando às unhas ainda, porque é importante. Estratégias. Outra coisa, as meias, é importantíssimo. Meias permitam que o pé escorregue demasiado, que não estejam perfeitamente acomodadas ao pé, podem fazer com que o pé também deslize. Determinados percursos de corrida, como por exemplo muitas descidas, mais um motivo para. Passando, se calhar agora para as bolhas, e se eu me esqueci, estratégias para, perguntou-me há pouco, eu esqueci-me, estratégias para as unhas. Estratégias para as unhas também. Além de tratar o que venha daí, como as unhas negras. Nós também temos uma consulta trata-se- assim muito rápida. Muito rápido, porque trata-se. Tem-se, obviamente, eu comecei no calçado e acabo no calçado. Quando estamos a falar de unhas negras por traumatismos, estamos a falar essencialmente da adaptação do calçado. E, além da parte biomecânica, porque, por exemplo, se o pé se movimentar de forma errada, também provoca
micoses também, mas as unhas negras, e as unhas negras. O que eu tenho, uma das ideias que eu tenho é que determinados andares, por exemplo, eu conheço, o meu pai tem uma tendência a não pousar o calcanhar, por exemplo, no chão. Sim. Parece que anda aos pulinhos. Sim. Isso não se muda, ele tem 50 e poucos anos, não vai ser agora que vai mudar. Muda-se. É mais sério? difícil, mas muda-se. Pelo menos se não se muda totalmente, minimiza-se o problema, com toda a certeza. Porque se assim não fosse, quando nós temos algo ou não conseguimos começar a correr, dizíamos, pronto, é um caso perdido. Não é. O ser humano tem uma capacidade de adaptação, tem uma capacidade de mudança fantástica. Temos um grande contra. A maior parte do estilo de vida que todos levamos, o estarmos aqui sentados não é propriamente natural para nós. E acaba por... Pois é, passamos tanto tempo sentados. Sentados, determinadas profissões também têm trabalhos difíceis, repetitivos, portanto, isto tem tudo uma questão a ver com é possível? É. Que às vezes é fácil? Não é. É como começar a correr. Primeiro caminha-se e depois começa-se a correr. Quem é que o procura? Quem é que me procura? Em termos de corrida, Sim. Normalmente procuram-me, e é raríssima a pessoa que me procura, infelizmente, por prevenção. Normalmente procuram... Pois, já estão... É o mal que eu vejo... Foi o que te aconteceu, não, Vítor? É capaz de se gastar... Não foste lá prevenir nada. Não. Já estavas todo partidinho. Já. É capaz às Mas vezes de se resultou. gastar... Mas resultou. É capaz às vezes de se gastarem fortunas, e não estou a dizer que sejam mal gastos, aliás, em equipamento desportivo, que é importantíssimo, bom equipamento Claro desportivo. que é. Mas uma consulta que nem é tão dispendiosa quanto isso, às vezes não se faz. E se calhar está-se a comprar uma sapatilha que nem é correta, é errada, e pode vir a fazer pior do que bem. Portanto, é sempre importante prevenir. Em tudo que é saúde, como prevenimos o coração, se calhar era conveniente as pessoas fazerem uma prova de esforço. Nos pés é importante também ver. Como eu disse, são os alicerces. Claro. Não adianta nada nós queremos andar com um carro se as rodas não estão bem. No nosso caso é o mesmo. Adepto, já estou a ver por tu, isto é tudo É, bem. dois Sem sonhos, qualquer dois- dúvida. dois Mas és minutos. adepto de palmilhas feitas à medida para todas as Eu pessoas? faço, não confio em ninguém, inclusive, para fazer, sou eu mesmo que as faço. Há casos em que é perfeitamente indicado, personalizadas e assim, mas como eu digo, começamos com um degrau de cada vez. Vamos avaliar o caso a caso, não é só porque não tem algum problema que é obrigatório usar palmilhas. Também não quero deixar essa mensagem que é incorreta. Está Ok. bem? Onde é que as pessoas te podem encontrar? www.podologista.com, tem lá os meus endereços É o todos. único, podologista.com é o único. E tem lá os meus endereços na zona do Grande Porto. Já está no ar, eu perfeito. estou por cá, estou na zona do Grande Porto. Boa. Não sei se ainda temos tempo para abordar um bocadinho as bolhas. Só, exatamente. Como evitar? Evitar as bolhas. Bolhas é fricção. Temos 2 minutos assim rápidos. Muito 2 minutos rápido. rápidos é Hidratar os bom. pés? Atenção, calosidades é como se fosse um corpo estranho na pele, isso é muito importante, controlá-las, mas perceber que tem uma causa também. E hidratação dos pés é fundamental. Não estou a dizer até no imediato antes, embora haja cremes específicos para diminuir o atrito, mas principalmente no dia-a-dia, à noite antes de dormir, não de manhã, à noite antes de dormir. Hidratar bem os pés. Porquê? Para manter a elasticidade da pele. Também é importante. Diminui a fricção. Meias pode ser importante, há meias Saltos altos específicas é o fim, também. não é? Santos altos é um calçado anti-natura. Quem os tem que usar, às vezes percebe-se a nível profissional e tudo, que reduza o máximo possível o tempo de utilização. Como eu, para terminar. Depois de ter as bolhas, como resolver? Há muitos erros. Muitos erros, cuidado, porque podem infectar. Mas deve-se ordenar, Furar. furar e se calhar fazer um pequeno rasgão, mas com Mas o deixar a material... pele a fazer de penso, certo? Desculpem? Deixar a pele. A pele não se tirar, importante. Rasgar, não colocar linhas. Rasgar um bocadinho, até pode ser com uma agulha desinfetada. O ideal é procurar um profissional de saúde, mas não o podendo fazer, não correr riscos de infecção. Com o material perfeitamente desinfetado e aseptizar antes até com betadine antes de rasgar a bolha. E depois também. É furar, mas fazer um pequeno rasgão, porque não se fizer esse pequeno rasgão vai selar rapidamente o orifício. E betadine. Uma dica, se o betadine arder muito numa primeira fase, diluam com soro numa seringa. E passado um bocadinho, passado uns minutos ou uma hora, já podem colocar o Precisa mais betadine nada. puro. Consulta excelente. Lá está. E gratuita. Isto. Melhor é impossível. Terminamos bem. Mês de julho. Sim, diz-me rápido. Vemos no nosso jantar, não é? Sim. Onde é que tu foste ao Rebelo? O que é que tinhas nos teus Tinha pezinhos? tendinite no tendão daqueles. E tenho palmilhas personalizadas feitas pelo Romeu. Ah, tu precisaste de palmilhas. Mas tinhas o mesmo problema que eu de pousar mal o pé? Não, é ao contrário. Tenho o pé, não tenho Chato. arco É do chato pé. que se diz?
No fundo, de uma forma geral, em termos de atletismo, porque estamos aqui a falar de corrida, Um atleta, um verdadeiro atleta aqui ao nosso lado. fala-se pronação excessiva, que visualmente é isso que me estava a dizer, a tendência ao pé plano, ao pé chato, ao pé raso. Ok. Mas é muito mais complexo do que isso, porque quando me diz o pé raso, o pé plano, estamos a falar de arco, e o arco não é mais que uma consequência tridimensional do movimento do pé. Agora, se calhar, aqui compliquei um pouco, Podemos deixar para a próxima, mas é isso? deixamos para a próxima. Pronto. Muito obrigado. Correr por prazer, com certeza que encontram também informações do nosso Romeu. Tem vários artigos escritos por E vou fazer mais, que é um compromisso que tenho aqui com o Vítor também. Também não dás hipótese, não é? Não, eu estou a falhar, sinceramente, falhei um pouco. Vieste cá hoje, pronto, as coisas ficam assim mais também. calmas durante uns Exatamente. tempos, mas olha, a mensagem vai começar a surgir Ainda não daqui a uma está. semana e meia. Bem,